Seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um O Que Não Fazer em Vendas, nosso podcast semanal sobre vendas, vendas consultivas, sobre o mundo dos negócios aqui na Vesa TV, né, seu Luiz? Pois é, estamos juntinhos aqui de Olha novo. só, mais uma vez. Olha só, não é só porque a gente se gosta, né? É porque também temos convidados. Olha só, a gente tá ali numa série muito boa, né, Hugo? Sim. Com pessoas fantásticas aqui contando as suas histórias, mas também trazendo conteúdo muito bom para essa galera. Por isso, eles precisam curtir, compartilhar e mandar os nossos recortes para as outras pessoas, né? Exatamente. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast semanal aqui na Vesa TV. Vesa TV é uma empresa da ABCcom, né? Essa empresa que reúne as empresas, os profissionais de marketing e de comunicação e de vendas, não só aqui no ABCD Paulista, mas em todo o Brasil. E você encontra, né, os episódios do Que Não Fazer em Vendas da seguinte forma. Primeiro, episódios inéditos começam a ser lançados às 21 horas e 30 minutos das terças-feiras. Tem episódio novo e várias reprises aí ao longo da semana. E o que o Luiz falou, por exemplo, assim... YouTube, Vesa TV, vai lá, assina a Vesa TV, tem uma playlist do Que Não Fazer em Vendas lá dentro. Agora é o seguinte, chama a gente nas redes sociais, que a gente já vai passar os endereços para perguntar sobre Spotify, né, Luiz? Exato. Estamos reorganizando ali os nossos tem uma playlist playlist, pronta, né? Você pode ouvir os episódios. E olha só, ao longo quando eu estava começando a aprender vendas, o Spotify foi fantástico, ele me ajudou muito. Sim. Muitos episódios que estão lá foram da onde eu aprendi. Então você pode aprender com a gente também, tenho certeza. Coloca lá a playlist, vai ouvindo, você vai aprender muita coisa. É isso aí. E siga O Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Recém-chegada aí O Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Segue lá praticamente diariamente. A gente tem colocado recortes de episódios, né? Esse aqui é o episódio 59, para você ter uma ideia, né? Tem um histórico muito bacana ali que a gente tem. E a gente coloca recortes lá. Então siga O Que Não Fazer em Vendas. Agora, pode seguir a gente também, né, Luiz? Exato, Luiz com Z, Luiz Schmidt, SCHIMITD. Tô lá no Instagram, tô lá no TikTok, tô lá no LinkedIn também. Então temos bastante conteúdo. Todo dia tem lá um cortezinho, alguma coisa que você vai poder consumir e mandar para o teu time também. É isso aí. E você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no TikTok também, colocando sempre conteúdos bacanas para você também. É lógico, né? Quer falar sobre as nossas consultorias, as nossas palestras, workshops? Vai lá, chama a gente também nas nossas redes sociais, vai ser um prazer receber você. E vai ser um prazer também receber a sua empresa como patrocinador do Que Não Fazer em Vendas, né, Luiz? Exato. Pode ser que você já esteja pensando, eu quero fazer um podcast, porque é muito legal gravar conteúdo com podcast, mas você não sabe como é que funciona essa estrutura e tudo mais. A sua empresa pode estar aqui, com um espaço dentro do nosso programa, gravando o seu conteúdo. E esse conteúdo você faz recorte, alimenta a sua rede social, manda para os teus clientes em vários pontos da sua jornada de compra, e é para isso que você pode estar aqui, como um oferecimento, tendo um espaço aqui dentro. Chama a gente, vamos conversar sobre isso. É isso aí, vai ser um prazer conversar com você e com a sua empresa. Beleza? E agora? Bora lá? Ixi, hoje o tema, hein? Eita. Vender é importante, mas vender com lucratividade é mais legal ainda. Mas isso não é problema de vendas. Isso não é. O meu negócio é vender. E dar desconto. E aí o pessoal me dá uma tabela de preço. E é nisso que eu me baseio. É isso aí. E tá tudo bem. Tá mesmo? Será? A gente sabe que precificação em vendas é uma ciência à parte, né? O tema do nosso podcast hoje traz muito isso. A precificação ela é fundamental no processo de vendas. E todos nós precisamos olhar por ela, porque principalmente em momentos de instabilidade, vamos ter um aulão, inclusive, falando sobre essa questão de momentos de instabilidade, vender com lucratividade é extremamente necessário, né, Luiz? Exato. E a gente fala muito aqui com os diretores, com os donos, com os gestores, que muitas vezes essa tabela, esse cálculo de preço está na tua mesa. E é muito importante você saber como precificar, onde você pode dar margem de desconto, onde você tem que considerar a margem de cliente, porque tudo isso está dentro do que você entrega de valor para o teu cliente. Então, é isso. É muito importante falar sobre isso. É por isso que a gente trouxe esse tema aqui. Mas para trazer essa pessoa aqui, a gente traz alguém que entende do assunto. Olha só. Afinal de contas, aqui a gente falou que não fazer em vendas, a gente não traz aqui gurus de internet, a gente traz pessoas que estão todos os dias aqui, latentes, vivendo isso. Vai trazer para você aqui experiência do dia a dia.
E dá uma olhada quem é esse camarada que está aqui com a gente. Ele é economista formado pela FGV, estudante de ciências contábeis nesse momento, tem mais de 30 anos de experiência em auditoria, consultoria, controladoria e gestão financeira, já atuou em diversos mercados e agora se dedica, entre outras coisas, à ciência da precificação nas empresas. Ele é diretor de projetos na Squad Consulting, o amigo César Montanho. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Luiz. Obrigado, Hugo, pelo convite. Espero agregar valor aqui para todos, principalmente para os empresários que têm essa necessidade de precificar direito. Sim. Porque, como você iniciou, não é só receber uma tabela de vendas. Essa tabela de vendas ela tem muita coisa por trás disso. Exato. Então, a gente espera contribuir da melhor maneira possível. Opa, valeu, tamo junto, meu amigo. Eu só vou te pedir um favor que eu esqueci de pedir no começo. Só puxar um pouco o microfone para perto, aí o Vitão lá, nossa voz da consciência, ajusta tudo. Fica melhor a voz lá. Tá melhor agora. Opa. Para começar a brincadeira aqui, César, conta um pouco pra gente quem é César Montanho na fila do pão. Conta um pouco da tua trajetória pra gente. O César Montanho, ele é um cara que iniciou sua carreira, né, em auditoria, focada na parte de contabilidade, e a gente, com base em contabilidade, a gente foi entendendo tributação. E aí a gente entende que com contabilidade, tributação, evoluindo para a parte de gestão financeira, a gente consegue obter todos os fundamentos necessários para que você consiga não só melhorar a sua performance na sua empresa, mas também ajudar a prosperar os clientes, que é o nosso grande foco. Eu tive o privilégio, embora o nosso país há quase 30 anos não tenha um incentivo à indústria, esperamos isso agora com a reforma tributária, porque vai ser uma das grandes mudanças, né? Tive o privilégio de trabalhar na indústria. Durante 6 anos, né, eu venho da auditoria, tive a possibilidade de trabalhar numa grande indústria nacional, que na época ela era carro-chefe, era a parte de tecidos e tinturaria. Nossa, mercado visando o intenso. mercado calçadista, parte de cabedal. Sim. E tínhamos como os clientes Alpargatas, Vulcabras, Piccadilly, enfim, os grandes players de mercado. E a empresa ela detinha 70% do mercado. Nossa. Na ocasião. Olha né? isso. Então, eu trabalhei lá de 2000 a 2006, implementando, ajudando, né, a gestão financeira, depois trabalhando também, ajudando na controladoria da empresa. Então, quando você trabalha na indústria, você consegue captar todos os subsistemas internos de cada departamento, parte produtiva. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e uma pessoa que sempre adentrou a linha de produção para entender qual o processo. Necessário. Em 2003, nós fizemos o start do poliuretano, que é o chamado couro sintético. Então, importamos maquinário, fizemos a instalação desse novo setor produtivo da empresa. E eu tive o privilégio de participar de tudo isso, compreender tudo isso e como se eu falasse assim, a cobertura, depois de você passar por auditoria, passar pela indústria, você fecha todos os conceitos. Então, eu tive esse privilégio de fechar todo esse processo e entender precificação da indústria, as transformações de cada setor. Então, isso foi muito importante. E aí eu segui o meu rumo, acabei voltando para a consultoria, trabalhei no Chile, fiz implantação de Sarbanes-Oxley em algumas empresas no Chile. Legal. Porque elas eram sucursais dos Estados Unidos, então precisava atender essas normativas. Trabalhei no ramo de incorporação, trabalhei também em energia solar, enfim. E hoje, há alguns anos, eu empreendo na área de contabilidade, BPO financeiro, onde o nosso foco é prosperar clientes e colaboradores. Excelente. A gente sempre tem aqui um objetivo de fazendo algumas teclas SAP. Sim.
Sarbanes-Oxley. Eu ia trazer esse tema. SOX, né? É uma lei americana de rastreabilidade contábil, né? Que foi Financeira contábil. Financeiro contábil. Isso foi pós aquele Watergate, não foi? Depois do escândalo da Arrow e da WorldCom, Da Arrow. 2001. Sarbanes e Oxley eram São dois senadores né? americanos, isso aí. exatamente, que instituíram essa lei e nada mais é do que uma normativa da parte financeira. Então, exigir que o departamento de compras ele tenha três bids, né, 3 cotações, e se não tiver, tem que explicar o porquê que tem um fornecedor único. A parte de TI, uma pessoa de um determinado setor não pode ter acesso a outra, e várias outras coisas. É muito longo, mas eu costumo chamar ISO 9000 da área financeira. É isso. É isso aí. Trazendo para um mundo de vendas aqui, quando a gente tem alguns indicadores que são comuns para o mercado, qualquer pessoa com um nível de conhecimento sabe fazer uma boa análise sobre aquela atividade. Faz sentido. Então, quando você tem ali uma Sarbanes, quando você tem uma normativa, vai dar muita clareza para você, gestor, ou para quando você contratar, a sua empresa cresceu, você contratou alguém para administrar, ela vai sentar à frente àquilo e ela vai ter condições de ler a sua saúde financeira, sabendo que aquilo está baseado em uma metodologia que é conhecida de mercado. Um ponto importante do César. Ele foi um dos caras que me trouxe o primeiro assunto que eu achava chato. Desculpa, eu tenho que falar, perdão. Mas aí eu tive uma conversa com ele, eu fui fazer uma reunião de meia hora. Foi umas 2h30 de conversa, porque ele é bom de conversa. E aí ele me trouxe um assunto que era chato, ele trouxe dois pontos que eu achei fantástico. Ele trouxe tecnologia e com uma comunicação que eu falei, que legal, cara. Foi um dos primeiros caras que eu entendi que a contabilidade ela deve ser consultiva. Sim, senhor. Os indicadores eles podem ser indicadores de ação e não assinatura de óbito. Não é? Então, esse cara ele me trouxe isso. Além de Hugo, é bom de bola, hein? É mesmo? É bom de bola. Olha só, joga futebol. Quantos anos? Puxa, desde criança. Não parei até hoje. E ó, que legal. O lugar onde ele joga bola, a gente tava até conversando sobre um amigo comum, Renato Grau, um beijo, querido, um beijo, a gente gosta muito de você. Ele joga no mesmo lugar e é um lugar de networking, cara. Aí, os caras vão lá há muitos anos, jogam bola. 270 pessoas que participam. Olha isso. Pá, Todo sábado os caras associação. estão lá e, cara, é um lugar de networking. Então o network também pode sair de lugares onde você menos espera. é isso aí. Perfeito. Mas conta pra gente, assim, a gente já, em alguns episódios, a gente trouxe essa questão de que vender é bom quando é com lucratividade. A gente sabe o quanto vendas é pressionada por preço, né? E a gente debate muito aqui o quanto a questão de dar desconto não é negociar. Mas faltava, aqui nessa jornada, 59º episódio, mas faltava alguém que viesse falar de forma técnica, mas fazendo uma certa tradução, né? Porque para o nosso público, que é um público de vendas, dos principais pontos de atenção, dos principais pontos de risco da precificação para vendas. Então eu queria que você começasse a contar para a gente, eu sei que você trouxe um roteiro bacana ali, como esse diretor, essa diretora de vendas, esse empresário, essa empresária interessado em vendas começa a pensar em precificação, quais são os principais pontos, por onde ele começa a olhar a composição de preço dele. Legal. Eu sou partidário sempre da união das pessoas e da união da direção da empresa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte: somos um time, de fato, de verdade. Podemos ter ali os nossos pensamentos diferentes, mas a gente joga para fazer gol e para a empresa prosperar. Então, o primeiro passo, e eu tenho essa experiência de já ter sido controller de outras empresas, e o que o Luiz ele trouxe é importante. Essa questão de você ser bom de papo, isso atrai as pessoas. Então era um controller que, em tese, o controller ele é um cara chato. Sim. Porque ele é frio. Né? Foi ele que falou. Não foi a gente. Só concordei. O controller ele tem que ser frio, mas ele tem que ser meio Che Guevara, né? Não pode perder a ternura. Né? Você tem que ser duro, mas não pode perder a ternura. Então, assim, eu com o meu jeito,
tenho amigos até hoje. Então eu tinha o diretor de comercial de uma empresa de varejo por onde eu trabalhei. Então eu era o controller, eu tinha um diretor comercial, eu tinha um diretor da produção, porque você imagina, era um ramo de moda, então você tinha a produção e você tinha a venda. Então lá eu aprendi o seguinte, que faturamento é uma coisa, venda é uma coisa, faturamento é outra, entrega é outra. Então, o cara do comercial, do atacado, ele vai e vende. Né? O que você vai entregar, geralmente não é aquilo, porque como se trata de moda, você faz ali um pedido de tantas camisas azuis, vermelhas, só que não é isso que tem ali. Então você tem que entregar mais ou menos um pacote próximo e a produção ela precisa fazer aquilo acontecer também. Depois o estilista ele ter organizado tudo, então você tem todo um processo. Estilo, produção, que vai junto com a venda, porque você tem que chegar lá no verão, você tem que vender o verão no inverno para chegar no verão, porque senão não entrega. E você tem a entrega. Então, qual que era o meu papel? O meu papel era desenvolver o orçamento por coleção para cada coleção. E para isso eu precisava conversar com a indústria e conversar com o comercial. Então eu precisava de números. Então, assim, em tese, no início, quando você tem uma equipe, aí voltando um pouquinho para a parte da direção do comercial, né? Voltando um pouquinho para a parte do comercial, se todos têm, e aí precisa da habilidade de alguém e da maturidade de outros, né? Entender o seguinte, vamos lá, pessoal, não tem... Vamos focar naquilo que precisa ser feito, vamos focar na empresa para que a gente tenha resultados. Porque a controladoria nada mais é o quê? Ela faz um orçamento, ela realiza aquilo que aconteceu. Então você é o grande dedo duro da história. Se a empresa vai bem, todo mundo te adora. Se a empresa não vai bem... É você que está apontando. É você que está apontando. Então, assim, de uma forma... Por isso que a gente precisa ter maturidade, jogar no mesmo time, fazer com que isso aconteça, para que os diretores comerciais, eles participem disso também, para ter um entendimento, e aí é importante também esse pessoal do back-office, o pessoal da controladoria, explanar de uma forma assim, de uma forma real, de uma forma que fique assim, claro quais são os objetivos da empresa para você trazer todo mundo para o mesmo time e fazer a coisa acontecer. Então, o primeiro passo, eu acho o seguinte, união de todos para que isso possa fazer acontecer. E, mais do que a união, com a técnica da controladoria, trazer o comercial para entender uma formação de preço, que acho que é muito importante entender isso, porque é o que vocês comentaram, o diretor comercial ou a área comercial, ela quer uma tabela para sair vendendo, e tá tudo bem, tá certo, eles precisam ter, esse é o papel de trabalho deles, pegar uma lista de produtos, o preço dessa lista e sair para vender e fazer o trabalho de encantamento do cliente ou do produto para os seus clientes. Agora, quando a gente entende em conjunto como que se deu a formação de preço, quem ganha com isso é a empresa. Por quê? Porque se você tem uma precificação equivocada, a empresa não vai sustentar. É isso aí. A empresa ela não vai... Não adianta você vender tudo a qualquer custo. Não adianta vender a qualquer custo, porque você pode não ter resultado lá embaixo, e não tendo resultado lá embaixo, a empresa não é sustentável. Né? Então, essa questão da precificação, e esse tema é muito importante, porque se todo mundo tiver focado na precificação, entender a precificação da empresa, monitorar mensalmente os markups da empresa, e isso é estar todo mundo no mesmo barco, e a gente sabe que aquele finalzinho ali é uma ilha bacana, habitável, que a gente pode colher frutos. Senão ela pode ser uma ilha inóspita. Porque assim, muitas empresas ainda não têm essa visibilidade
para preços. E às vezes a gente acha que são só empresas pequenas que não têm essa visibilidade. Às vezes não. Às vezes existem empresas que elas foram crescendo de uma forma orgânica, não tão organizada, e elas chegam num determinado ponto, como a gente estava conversando, ela fala assim, não sobra caixa. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, e dentro de uma entidade de indústria, e era uma palestra que estava sempre assim, o dono da empresa e o principal assessor, ou da área financeira ou da área comercial, né? E eu brinquei aqui. E aí, estamos faturando? Estamos, vamos lá. Quem está pagando o salário aqui? Todo mundo levantava a mão, né? Quem está pagando o fornecedor aqui? Todo mundo levantou a mão. Quem está pagando imposto aqui? Aí já nem todo mundo levantava a mão mais. Quem está fazendo o provisionamento? Quem está fazendo o reinvestimento? Quem está formando caixa? Quem está formando patrimônio? Perfeito. Porque, certo? Porque vender ainda mais como você está trazendo indústria, você tem que ter uma composição financeira para isso. Então, vou embutir talvez duas perguntas numa só. A primeira é o seguinte: independentemente do tamanho da empresa, legal? Porque aqui a gente fala com líderes de vendas de empresas de diferentes portes. Quais são os primeiros indícios de que a precificação está errada? Legal? Então, assim, quais são os primeiros sintomas de que alguma coisa no direcionamento da precificação está errada? Legal? E aí o Luiz trouxe, né? Indicadores, né? As empresas, às vezes, o indicador que o cara tem é quanto sobrou no caixa. É isso, é conta corrente. Conta corrente. É conta corrente. Né? Qual os primeiros indicadores que a empresa, com esses sintomas, tem que falar... olho para isso para começar a fazer um diagnóstico que tem problema na precificação. Interessantíssimo. É isso. Bom, de bate-pronto, você não tem caixa, tem que ligar um alerta. Agora, tem uma análise de caixa que, às vezes... eu passei por isso. Eu passei por uma empresa que é a indústria. A gente vendia a 60 dias... e pagava, se possível, à vista. Nossa, caixa negativa. Eu olhava, né? eu falava, opa, foi o melhor caixa que eu já trabalhei na minha vida. O cara, ele era um gênio. Ele é um gênio. Ele à vista 60 dias, ele já punha 3% ao mês de financeiro. O cara era um gênio. E eu não entendi aquilo. Eu falei, cara, eu nunca faltou dinheiro na empresa. E a empresa com dinheiro aplicado. Né? Pagava barato porque pagava à vista e botava custo financeiro. Eu estou te dando dinheiro agora. É tanto, eu te pago agora, que agora. Ele oferecia uma antecipação para o fornecedor. Mas de uma forma muito também assim, você não pode também matar o seu fornecedor, isso é muito importante. Sim. Então, ele sabia, é um cara muito experiente no mercado, e ele sabia, ele era um profundo conhecedor, ele era um estudioso da área têxtil, né? Então, e aí tinha muito bons. Então, assim, mas voltando na parte dos sintomas, né? Dos sintomas, me desculpe que eu tô... Não, imagina. Voltando um pouquinho. Então, assim, claro que o caixa, ele é um sintoma. Porque se você vende com uma precificação equivocada... Isso, mesmo que você venda à vista e pague a 30 dias, no momento isso vai se inverter. Sim. Porque vai sangrando o caixa. Sim. Né? Então, assim, entrando um pouco na nossa seara da Squad, né, que a gente apresenta DREs e fluxo de caixa para os nossos clientes, então uma coisa ela é complementar a outra. O DRE ele te dá exatamente a lucratividade que a empresa está tendo. Não necessariamente lucratividade significa caixa. Porque tem essas inversões de contas a receber e contas a pagar. Sim, senhor. Tá? Então, a gente apresenta essas duas ferramentas poderosíssimas. Inclusive, nós fizemos uma bela jornada na época da pandemia sobre isso. De Tasks, né? Onde você determina ali no DRE se está virando, se a tua precificação está sendo correta ou não. Por quê? Porque você sempre de cabeça você tem uma ideia da margem que você quer. Então, margem, para quem não sabe, é a diferença entre o faturamento e o custo direto da venda.
Você sobra a margem, o lucro bruto, né? Cada um chama de uma forma. Quando aquilo ele não está pagando as despesas, tem coisa errada aí. Então o sintoma é cheque especial, buscar empréstimo para cobrir caixa. Parou tudo. E falta de contabilidade na tua empresa. Sim. Isso, assim, acho que o principal sintoma é, cara, tô tendo que pegar dinheiro no banco. Ah, não, estou alavancando. Não, você não tá alavancando nada, não. Você tá pegando grana para cobrir caixa. Exato. É alerta vermelho. Exato. E aí tem uma coisa, DRE, demonstrativo de resultado. Amiga, amigo, se você tem uma empresa aberta e você não tem um demonstrativo de resultado que represente claramente uma movimentação contábil financeira, Sim. você já tem um grande problema aí, certo, César? Tá cego, você não enxerga. Então, assim, a falta de DRE, na minha humilde opinião, me chuta a canela aí se eu estiver falando besteira, tá? Ou é falta de uma contabilidade atuante, ou é falta de classificação das tuas receitas e despesas minimamente que possa apurar uma DRE. É isso mesmo? Além disso, tem mais um problema grave no brasileiro. Informalidade. Como com informalidade você consegue manter um balanço digno? Bagunça. E aí tudo. você vai entrar naqueles famosos gerenciais. O que é o gerencial? É a contabilidade mais aquilo que está informal. Cara, isso você gasta um tempo, você não tem controle. Para quem compra e vende mercadoria, isso é um terror. É verdade. Aí eu ouço, puxa vida, mas não dá para pagar imposto. Como assim não dá para pagar imposto se no teu markup tem imposto ali embutido, tem margem de lucro embutido? Como não dá? Você está sendo eficiente? Na verdade, você não paga imposto porque você tem a falsa impressão de que aquilo é um dinheiro que você não quer pagar. Ou você considera o imposto como desconto? Hã? Quando é informalidade. Não, a gente pode... Não, é com nota ou sem nota? Aí eu te pois dou é. mais 15% de Pois desconto. E aí acaba acontecendo uma outra coisa que eu, por experiência, por clientes, puxa, mas no meu mercado é tudo informal e eu não posso competir com aquele preço. Sabe que assim, eu vivi... Lembra quando entrou a nota fiscal eletrônica? Claro, 2010. Isso. A inflexão foi em 2010. Isso, o SPED, nota fiscal Isso, eletrônica. a partir dali foram os arquivos magnéticos. Um abraço para os amigos do CIESP de Diadema, né? Dario, Dario, Anuar e tudo mais. E eu lembro de um dono de uma autopeça, de um sistemista. Não, sistemista não, ele até fazia, era uma metalúrgica que produzia para o sistemista. Ele falou assim, a nota fiscal eletrônica me botou de volta no mercado. Ele dando esse depoimento, falou, como assim? Ele falou, porque no meu mercado estava todo mundo informal. Que bom ouvir isso. Entendeu? Só que é o seguinte, agora que os nossos clientes, por conta do compliance, por conta que a montadora pede, eles agora só compram com nota e o meu markup sempre foi calculado com imposto. Agora que todo mundo tem que dar nota para os caras. Voltei pro jogo. Eu voltei pro jogo. Sensacional. Faz sentido? Sensacional, é isso. E avançando um pouquinho, não entrando em reforma tributária, mas só dando... Porque isso é uma coisa que, desculpa, isso não é... Isso já é passado. Reforma tributária já aconteceu. O ano que vem, 2026, começam os testes, 27 não tem mais PIS e COFINS, CBS e vida que segue. Olha aí. Existe uma coisa que é importantíssimo o pessoal entender. Vai ter uma coisa chamada split payment. Eita. O que é isso? Vocês já viram que nos bancos hoje você pode categorizar um monte de coisa ali no extrato bancário? Sim. Legal. O que vai ser o split payment? Em tese, você assim, muito abrangente aqui. Praticamente, daqui a pouco você não vai precisar nem emitir nota mais. Tudo aquilo que está no teu extrato vai ser tributado. Ou seja, sonegação, ou a gente aproveita esse momento. E eu estou fazendo isso com os meus clientes agora. Já estamos falando sobre reforma tributária. Inclusive, em dezembro do ano passado, todo o mês de outubro, eu analiso a carteira de clientes que eu tenho. Em outubro, eu defini
nós demitimos 2 clientes. Olha. Por que demitir 2 clientes? Porque, ora, o teu cliente, o que ele faz? Ele te dá trabalho, óbvio, né? Você recebe por isso, ele te dá trabalho. Só que a nossa parte de consultoria, quanto mais ele vai atendendo, ele vai entendendo as coisas, ele vai te dando menos trabalho. Você se torna uma pessoa mais consultiva. E o nosso foco é isso, é ser consultivo. Então, se o cara não entende aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, reforma tributária, cara, eu não vou perder tempo com clientes que eles eles vão quebrar. Eles vão quebrar, porque não tem... A coisa é uma ida agora, não tem mais volta. A reforma tributária, ela aconteceu, ela vai ser... já está sendo regulamentada, o ano que vem ela começa a testes, e é isso. Quem não se adaptar à reforma tributária, ele não vai ter uma vida longa, né? Olha isso. Então, Legal. eu acho que é isso. É importante o empresariado... Por isso, voltando um pouquinho na parte dos diretores de comerciais, eles precisam estar cada vez mais próximos, junto, todo mundo junto, para entender tudo o que está acontecendo, porque não basta ter uma lista uma tabela de preço e sair vendendo. Não, espera um pouquinho. Vamos todo mundo entender, vamos ajudar. A empresa tá precificando direito, porque aí sim, você sai para vender e quanto mais você vende, mais a empresa prospera. E aí tem um ponto, quando a gente fala muito para vendas B2B complexas, e muito nesse processo é serviço. Aí a gente entra numa seara de calcular preço de serviço, não é mais difícil do que calcular de produtos, mas a gente entra em muitas empresas que erram em função disso. Ou elas erram no cálculo da quantidade de horas, ou na precificação da hora. E aí tem 2 cenários aqui, um deles eu estou muito integrado, que é a alocação de uma mão de obra. Vocês vivem muito isso lá. Vivo muito isso. Então, cara, a gente briga muito no mercado, né? Olha, eu tenho um cliente 20% mais barato, fala impossível. A margem do mercado é de 3 a 7%. De 3 a 7%. Se um cliente está no simples, então ele deveria ser 9, não 7. Ele não teria mais do que isso. Não, mas ele está 20%, ele está sonegando alguma coisa. É simples assim. Ou ele está subdimensionando o serviço, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Está errado, não tem como estar certo. Mas qual é a forma que enquanto um pequeno empresário, aquele que está começando o seu negócio, qual é a forma correta dele precificar o serviço? Para que ele não perca dinheiro. O serviço, a gente costuma a dizer o seguinte, a gente tem 3 segmentos, né? Serviço, comércio e indústria, né? Indústria muito mais complexo, comércio complexo, menos complexo o serviço, né? Porém, dependendo do tamanho da tua empresa, por exemplo, o pequeno. Quando você começa uma empresa, em tese, quando você começa uma empresa, você começa enxuto, poucos funcionários, ou às vezes é só você. Então, esse é o momento, você tocou num ponto, as empresas começam orgânicas. Orgânicas, o crescimento orgânico, mas não sustentável. É isso aí. É isso. Né? Não adianta ser orgânico lindo, que bom que ela cresce organicamente. Mas vamos ser sustentável? O que é organizado? Então, vamos lá. É isso. O serviço, por exemplo, no meu ramo, que é parte de consultoria. Eu preciso entender quantas horas o meu profissional ele está dedicado, alocado para desenvolver a tarefa daquele cliente. Poxa, isso é chato. É chato, mas vamos lá. Trabalhar dá trabalho. Boa. Pode parecer loucura, mas dá pra trabalhar, dá Ele trabalho. falou, fiquei assim, é verdade, trabalhar dá trabalho. Eu quero ser dono da empresa porque eu não quero ter mais patrão. Meu amigo, você vai ter os seus clientes, o patrão é teu cliente. Tem cliente, tem chefe, irmão. E você, exatamente. Você pode falar, não quero, legal. Então, vai vender para condomínio, você tem 750 chefes. Exatamente. Mas é isso. Mas no serviço, por exemplo, você vai ter aqueles custos. No nosso caso, eu tenho o custo de softwares que a gente paga a licença, então eu tenho aquele custo meio fixo, mas se aumenta um usuário, aumenta um pouquinho mais, então isso eu tenho super na mão. O que eu não tenho na mão? Eu não tenho na mão a alocação daquele profissional trabalhando para aquele cliente. E o cliente, e aí a gente volta naquilo que eu estava comentando, né, sobre... quando você faz um onboarding de um cliente,
nos primeiros meses, ele vai te dar trabalho. Por quê? Porque tem que ter uma conexão com a tua metodologia de trabalho. Então, você precisa também ter uma metodologia de trabalho, porque você quer... Eu vi isso do Eliandro Prado, é um baita cara do BPO Financeiro, tô dando crédito porque eu ouvi isso dele. Ele disse o seguinte, ele falou, cara, você quer que tua empresa dê errado? Todo mundo, como assim? Como assim? Faz aquilo que o teu cliente quer, do jeito que ele quer, da hora que ele quer. Acabou, você vai quebrar a tua empresa. Então você tem que ter uma metodologia de trabalho, a qual você entenda, confie, porque senão você não ganha escala. Boa. Né? No meu caso, não, mas eu quero que você faça isso, que não, só um minuto. Meu BPO financeiro, quando você assina uma proposta, ele tem isso, isso e isso para ser feito. Ah, não, mas tem um formulário do... Não. O contrato é para isso. Porque senão, por exemplo, outra coisa que a gente não faz, emissão de notas fiscais para comércio. Pô, a transportadora está aqui, tem que parar agora para emitir a nota. Não, eu não trabalho com isso. Puxa, mas tem gente que trabalha. Ótimo, tá tudo bem. Esse cara tem que ter uma estrutura para pronta entrega, que é pizzaria. É isso aí. Você quer uma de queijo? Não, sem cebola essa. Não funciona. Então, assim, você precisa ter uma metodologia de trabalho. Através dessa metodologia de trabalho, você tem que ter a tua coordenação de trabalho para entender quantas horas está sendo gasto em cima daquele cliente, para entender através da linha do tempo, porque é comum no começo a gente gastar mais tempo, mas a ideia é que você no decorrer do tempo gaste menos tempo, porque já está tudo já em sintonia, né? Então você precisa realmente saber qual é a hora, homem, que está sendo gasto, entender na linha do tempo se aquilo está aumentando ou diminuindo, e aí sim, você fazer todo um trabalho através de balancete, através de emissão de notas, compra com notas, porque aí você não precisa ficar gastando mais tempo de outras pessoas ou a tua própria hora para fazer gerenciais. E cara, nos gerenciais vai faltar alguma coisa, porque uma coisa é você comprar tudo e vender tudo com nota, então tá tudo numerado. Você sabe que aquilo ali veio, né? Você tem os robôs para buscar tudo isso. Você pode esquecer que você comprou alguma coisa, veio um recibo, veio alguma fatura que não contabilizou. Então, assim, aí você já perde um pouco a rédea do negócio. Sim. Então, você entender através dos teus números qual é de fato, e sempre gosto de fazer uma análise de ano, né? Porque às vezes você gasta um pouco mais aqui em janeiro, menos em fevereiro. Eu gosto de fazer uma análise do ano, entender qual é o custo, entender o custo hora-homem para cada cliente e aí sim fazer essa continha para que você possa chegar, entender se você está tendo margem por cliente. Porque no geral, ela pode até dar margem, mas se você tem um cliente que te dá uma margem negativa, no que você tira ele, você ganha mais. Então pode ser que você tenha clientes que estão comendo o teu caixa e não estão te dando dinheiro, colocando dinheiro para dentro da empresa. E aí, olha que interessante, você tem menos trabalho, porque o teu profissional ele não vai mais gastar tempo com aquele cara, você tem menos trabalho e você tem mais lucratividade e mais caixa. Então é fundamental você fazer análise no serviço, você fazer análise de rentabilidade geral, global e por cliente. E aí a gente entra no outro ponto, né? Estamos começando aqui um negócio. Vou começar um negócio de limpar estofados. Legal? Beleza? Então pego lá o teu sofá para limpar, cobro R$600. Desses 600 gasto uns 50 de produto, gasto mais uns 30 de gasolina. E o restante eu estou disposto a trabalhar por R$500 ali naquele dia para você. Bacana. Mas agora eu vou contratar o César. Por quê? Porque eu já tenho 4 sofás ao mesmo tempo. Já não consigo fazer sozinho. Beleza? Conheço bem. O que eu faço? César, você top lá por 300? Top. Era 500, ganho 200, 300 para ele, o mesmo 50. Beleza. Mas agora tá o César e o Hugo. Então, beleza. Agora, além dessas 3, eu preciso de alguém para gerenciar a nossa agenda. Eu cobro os mesmos 500. Tá tudo certo. Ele tá ganhando os mesmos 300. O meu 200 já ficou 150. Só que eu, quando ganho 500, como eu sou dono, eu faço numa velocidade. Ele que não é dono, que vai ganhar 300, ele vai fazer metade da velocidade que eu faço, quer dizer, não é a mesma produtividade. Aí a gente tem 2 problemas. O primeiro é o dono, quando ele acha que o salário da operação é o lucro, e aí ele fala, não, peraí, eu já tirava R$300, então sobra 300 para a empresa. Não, você colocou uma pessoa para trabalhar. Então ela precisa também ter disposição financeira para estar lá. Ou seja, por quanto essa pessoa está disposta a trabalhar? Esse é um custo. Sim. Mas quanto você está tendo de lucro? Você não sabe. Não sabe. Porque você está colocando o seu trabalho ali. O segundo ponto é, quando a nossa empresa começa a crescer um pouquinho,
Aí eu já começo, até 10 funcionários estava tendo lucro. Agora sumiu o dinheiro. Tem 30 pessoas trabalhando, tem mais gente, mais cliente e não tem dinheiro. Todo mundo está recebendo salário. E você, empreendedor? Não, você não recebe. Aí você vai lá pro banco, aí você lá liga pro gerente e fala assim, oi, tudo bem? Preciso colocar um dinheiro aqui? Ou então ele acha que o caixa da empresa é o carro que tá lá. Isso. Aí ele vai, não, preciso fazer caixa. Vou vender o carro. O que a gente faz? É só na minha terra que isso acontece? Ou aparece cliente pra você assim? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, pode não fazer uma brincadeira? Verdade. É surra de gato morto até o gato miar no dono da empresa, né? Não, assim, brincadeiras à parte, ou o empresário ele entende que ele tem que entender do negócio dele e ele tem que tomar as rédeas dos custos e da situação, ou, desculpa, vai ser elitista. Boa. Não Não é tem isso? outra, cara. É a gente. Se a tua empresa vai mal, você vai mal. Você tá indo mal. Eu ouvi muito não, né? Em pouquíssimos lugares por onde eu passei, eu vi aquela pessoa não serve. Cara, mas você é o dono da empresa. Como que ela não serve? Exatamente. Se ela não serve, quem não serve é você, né? Porque... Por que ela tá lá ainda? É isso aí. Né? E o que você está fazendo para que aquilo sirva? Eu peguei um exemplo recentemente, né, de um cliente que a gente pegou o ano passado, e era mais ou menos isso. Poxa, não tenho caixa, não tenho caixa, não tenho caixa. Poxa, mas você vende um bom produto, você tem clientes, poxa, você vendeu tantos milhões ano aqui no ano. E aí? Passamos a... Bom, primeiro, não tinha contabilidade a empresa. Ou não, talvez para entregar obrigação acessória tinha alguém lá. Mas eu chamo, sabe o que eu chamo? Ah. O que mais tem hoje no mercado é emissor de DARF. A Squad Consulting não é e se recusa a ser emissora de DARF. Faz bem. E detalhe, emitir DARF, ter contabilidade, ter balancete e folha de pagamento, isso é commodity. O contador que achar que está entregando isso e é o último bis do pacote, esquece, irmão, você vai quebrar. Você vai quebrar. Ou a gente pega debaixo do braço a coisa, vai entender o que está acontecendo e destrinchar isso para o teu cliente, ou você vai quebrar. Porque para fazer isso tem até... Me desculpa falar Claro. isso, mas para fazer isso, fazer só isso, tem contabilidade online aí que a empresa paga pouco só para ter isso, né? Só que aí é isso. Só que aí você não tem atendimento humanizado, Não tem. mas tá tudo bem, é a proposta dos caras. E tá tudo certo. Então, só voltando nesse cliente, aquilo me incomodou. Eu falei, bom, legal, né? Você não tem... Fechamos o contrato. E fizemos uma contabilidade, fechamos a contabilidade até dezembro de 24. Falei, pô, legal, lindo. Agora eu vou analisar o balanço. Que é, né? O contador é isso. Né? Tem que analisar o balanço. Agora eu vou fazer meu trabalho. Não, vamos entender o que está acontecendo. Falei, pô, legal, né? Faturou tantos milhões, custo foi tanto, despesa, pô, prejuízo lá embaixo. Falei, bom, legal, né? Com a experiência de indústria, essa coisa toda, eu falei, deixa eu brincar, agora eu consigo montar o markup desse cara. Né? Fiz uma reunião com o cliente, como é que você vai montar o markup? Não sei o quê. Falei, tá, mostra a tua planilha. Um percentual X, dá um F2. Falei, como é que você compõe isso? Bom, em suma, eu entendi que não era uma estimativa. Não tinha uma análise e o markup também, você precisa ter uma ideia ano, um acompanhamento mensal, por favor. Defina markup. Porque o pessoal fala, markup, margem de contribuição, é a mesma coisa. Defina assim conceitualmente o que é markup. Excelente, é isso. A gente às vezes fala os nomes e todo mundo... e detalhe interessante, né? Os clientes, as empresas, todo mundo fala de markup. Você vai perguntar o que não sabe o que Cada é. um fala que é uma coisa diferente. Mas você aplica uma coisa que você não sabe. Exato. Então, o que é o markup? O markup é você pegar o preço do teu produto, né? O teu produto você compra por... Essa caneca eu comprei por... custo. Comprei por 10, Okay. essa caneca. Ela entrou para mim a 10. Eu preciso aplicar um fator sobre essa caneca aonde ela pague. O custo dela é 10, então eu vou aplicar o fator sobre 10. Então eu preciso aplicar sobre ela o valor do quê? O percentual dos meus impostos, eu vou precisar aplicar despesa administrativa, despesa comercial, marketing, despesa financeira, caso haja, todos os custos que se a minha empresa ela está alavancada em banco, por exemplo, eu tenho uma despesa de juros ali. Eu preciso trazer tudo isso para dentro do meu markup
colocar uma margem de lucro que eu posso, e aí você precisa entender no mercado, você acabou de falar que no teu ramo é 3 para 7, simples é 9, você precisa entender tudo isso, fazer o fator e aí entrar na matemática, né? Porque o erro também é o seguinte, custou 40, não é pegar 40% e aplicar 40%, não. Você tem que inverter a base, você tem que fazer a coisa, ela trabalhar para que aquilo que você vai faturar, ele tire os variáveis, principalmente a parte de percentual de imposto, para chegar nos 10% que você quer lá embaixo. Então, o markup compõe todos os custos e aí ele gera um fator no qual você multiplica o preço de custo e ele vai te dar o preço final, incluindo tudo aquilo. É um bicho de 7 cabeças montar um markup? Não é. Primeiro, você precisa ter estudado, saber do que se trata, ter contabilidade, porque, mas não dá para ter no caderninho? Dá, irmão, faz um caderninho, depois você me conta. Se der lucro, tá tudo certo. Né? Porque a contabilidade, ela é são os números da tua empresa, né? E ter contabilidade, a gente tá falando o seguinte, é nota fiscal. Né? Então, e aí sim, aí você, por que estudo? Porque aí tem a matemática, tem a inversão da base, e aí, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, dentro do markup tem a margem de lucro, mas uma coisa não é a outra. Claro, e aí eu passei. Não é isso? Isso que eu vou até perguntar. Margem de contribuição é o lucro que está dentro do markup, é isso? Não. Margem de contribuição, ele é o lucro bruto da empresa. O que é o lucro bruto da empresa? É a receita menos o custo da caneca. Então eu vendi a caneca, eu comprei a 10 e eu vendi a caneca a 20. Sim. A minha receita é 20, o meu custo é 10, a minha margem é 10. É o lucro bruto. Essa é a margem de contribuição. Por que margem de contribuição? É a margem que contribui para pagar as despesas que fica abaixo. Por isso o DRE é importante. Por isso que da margem de contribuição eu vou tirar imposto, custos indiretos, vou tirar todas as outras coisas para então apurar lucro. Na verdade, o imposto ele fica em cima. É que a gente está falando de receita, impostos incidentes, devoluções, aí eu estou sendo mais específico no DRE. E aí eu tenho o custo, e aí sim eu tenho a margem. E aí a margem contribui para pagar despesa administrativa, despesa financeira, despesa comercial, marketing, e aí você tem, aí a gente está entrando mais, aí tem o EBITDA, que é antes do imposto de renda e da contribuição social. Então eu tenho impostos incidentes na nota, que é PIS e COFINS. Por isso, gente, contador, contabilidade, contador consultivo para esmiuçar tudo isso para você numa reunião que tem que ser feita. Porque senão você acha que a margem de contribuição, e muitas vezes a margem de contribuição ela pode ser por linha de produto para você entender se aquele produto contribui mais para a tua margem ou não. E aí você tem que fazer uma divisão sobre isso, certo? Perfeito. Pode ser por unidade de negócio, ou pode ser... Aí onde entra a controladoria, né? Isso, até por perfil, porque tem, quando algumas análises faz CAPEX e OPEX, o que é para produto e o que é para o ser humano. E aí faz uma margem de contribuição bem diferente. Isso. Vamos, assim... Esse é o típico do programa, bicho, que, assim, não esgota em uma hora. Não esgota em uma hora. Vamos chegar em algumas questões, legal, só para fazer lava, descasca, pica e frita. Legal? Primeira coisa, tá brigando com caixa, não tá sobrando caixa, tá trazendo, ou tá trabalhando no vermelho, ou está tendo que trazer empréstimos para cobrir caixa, alerta vermelho. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Se você está passando isso há pouco tempo, ok, respira, talvez tenha algum desajuste momentâneo. Se você está passando isso há muito tempo, alerta vermelho. Só um parênteses, Hugo. Se esse ele é para maquinário, e aí nós estamos falando do CAPEX. Boa. Né? Se esse investimento, esse empréstimo bancário, BNDES, qualquer que seja, não importa. Se você está investindo em maquinário, porque maquinário ele vai se pagar, ele vai aumentar a tua produção, ou vai aumentar a produção da tua empresa, e você vai gerar isso mais faturamento, cara, legal. Beleza. Né? Aí discutir se o juro está alto ou baixo, isso é outro, mas isso é uma coisa. Agora, para capital de giro, alerta super vermelho. Super vermelho. Não, é exatamente isso. Se eu estou trazendo dinheiro para cobrir caixa, lascou, né? Primeiro, esse é o grande alerta. Passou o susto, respira. Agora vamos para a segunda parte.
você tem que entender o nível de maturidade de apuração contábil financeira que sua empresa tem. Certo? Legal? Porque assim, se eu tenho um amigo de uma contabilidade que até já estava me alertando que esse negócio ia dar problema, tem o demonstrativo de resultado ali trimestral, bacana, tem o balancete, tem o balanço. Já havia uns sinais amarelos e eu não estava vendo. Legal? Agora, se o nível de maturidade das minhas apurações contábeis financeiras não me permitem ver claramente de onde está esse problema, meu problema está na prestação de serviço que eu tenho, certo? Para esse trabalho de contábil financeiro, certo? Certo, mas eu tenho que defender um pouco a classe em alguns aspectos. E é por isso que a gente faz análise dos nossos clientes para colocá-los eles de novo no mercado para um outro contador ou não. Certo. Porque assim, muitas vezes o contador ele vai e ele te dá todo o caminho das pedras. Sim. Mas você teima em não assumir. Você tem que fazer as suas apurações. Claro, a sua parte. Não, pega a escola dos meninos aqui, ó, paga com caixa da empresa. Pô, pera lá, não dá, né? Não, tem uns custos ali que a gente faz, eu pago por Põe fora. ali. Não, pô, pelo amor de Deus. Então, Esse mês não deu lucro porque a gente viajou. Putz, já ouvi isso. Nós tomamos um cuidado com relação a isso, porque tudo aquilo que a gente identifica, cara, vamos parar, vamos fazer isso, mas enquanto ele não faz, eu coloco tudo como distribuição de lucro. Sim. Eu tiro. Sim. E aí eu mostro, olha quanto você tirou. Sim. Deu lucro tua empresa. Deu lucro. Só que Tenha você esse começou cuidado. quantos? Só quanto você tá Você tinha que tirar 30, você tirou 60. É isso aí. Outro dia eu ouvi um depoimento do cara falando assim, não, tinha um empresário, a empresa dele faturava 700 mil, tinha 11 funcionários, e aí ele falava que ele recebia 8 mil por mês. Era o quanto ele achava que ele recebia. Mas por quê? Porque todo final de semana ele tirava 2. E gastava no final de semana e o resto. Os cartões eram pagos pela empresa. Então ele achou que o salário dele era 8 mil. Aí fica fácil. Mas não é, ele gastava todo o restante no cartão. E a empresa pagava. Então, assim, 1, alarme. 2, nível de maturidade. E aí, esse nível de maturidade. Se eu tenho nível de maturidade, foi teimosia minha ou falta de olhar para esses indicadores. Ou falta de prestação de serviço, de me alertarem também. Porque às vezes eu demando um alerta. E não foi me dado. Não me foi dado. Comecei a ter essa visão mais madura. Aí é disciplina do empresário, da empresária, em entender que ele não pode fazer qualquer coisa na estrutura, tanto de compra, ou no caso de serviço de contratação, ele não pode fazer qualquer coisa em precificação de vendas. Ele tem que se reentender com esse processo, certo? Exatamente. Legal. Exatamente. Falamos também o seguinte: uma empresa não vende para todo mundo, certo? Eu faço, o você falou, né, de limpeza de sofá. Todo cliente? Não, porque eu tenho um preço mínimo que eu preciso cobrar para chegar nesse cliente. E uma coisa que a gente já tem falado bastante aqui no Que Não Fazer em Vendas é perfil de cliente ideal. Uma vez estabelecido o teu preço mínimo, você vai ter que buscar clientes que sejam capazes de pagar, no mínimo, o teu preço mínimo. Exato. E que o teu produto e que o teu serviço valha para que esse cliente pague o mínimo que você precisa receber. E aí é o que a gente já vem sempre tratando, né? É certo dizer, então, que, igual você falou, o empresário tem que entender do seu negócio, né? É certo dizer, então, que a gente precisa de vez em quando dar um aceita que dói menos nesse empresário, nessa empresária, e sentar ali na mesa e falar, olha só, eu não vou fazer mágica se você não fizer o seu trabalho? O quanto é dolorido falar isso para o empresário e quais são as coisas que você, por exemplo, na Você Squad... diz o contador. O contador ou esse consultor, o quão dolorido é falar isso para ele e o quanto... E aí traz para a gente um caso, por exemplo, de uma situação onde você falou isso e foi bem interpretado e bem abraçado. Ou mal interpretado. Ou mal interpretado. Bom, primeiro é isso. O empresário, você constitui uma empresa, você precisa definir sua persona. É isso, a gente fala bastante. Tá tudo bem. Você pode fazer uma pizza de R$20 e uma pizza de R$110. Os produtos são diferentes.
As pessoas que vão consumir são diferentes. Estou julgando aqui quem é melhor ou pior, não é isso? Sim. Tem gente também que tem grana pra caramba, né? Eu quero aquela mussarela Z. Tá tudo bem. Então você precisa definir a sua persona. Então, começa por aí. Porque aí a gente está falando de definir a persona, aí você vai trabalhar para que aquela persona... Você erra menos, né? Sim. Porque, por Sim, exemplo, não quero generalizar, mas, por exemplo, César, por exemplo, você pega o varejão ali, é o mais informal de todos, é o varejão, aquele que... mas hoje tá tudo conectado, você tem um cupom fiscal. Por exemplo, tem um bar-restaurante de um amigo meu, ele falou, cara, aqui é 100%, é cupom fiscal para tudo. Pô, você trabalha com esse cliente? Trabalho. Ah, não, cara, é tudo ali não dá. Eu não consigo trabalhar com uma pessoa que está no papel. Transformação digital, acabou, isso é antigo. Sim, já isso foi. É antigo, já foi. Já foi. Nós estamos discutindo agora outras coisas, né? Inteligência artificial, forma tributária, acabou, já foi. A inflexão da nota fiscal, a DANF, foi 2010. Você quer mais transformação digital do que 2010 você virar a nota fiscal eletrônica, né? E, enfim, né? Então, assim, você define essa persona para você gastar menos energia. Porque aí, eu quero pegar qualquer um, aí você é o emissorzão de DARF, você também não tem trabalho. Porque você não é consultivo. Né? Não estou julgando agora aqui se o cara vai quebrar ou não vai, não é esse o ponto. Mas o ponto é o seguinte, o cara é no cadernão, beleza, eu mando um DARF para ele todo mês, aí tá tudo certo, eu fico dentro de casa ali, aperto um botão aqui, coloco uma pessoa para fazer isso, tá tudo certo. Então, assim, no nosso caso, como a gente define uma persona, a gente precisa entender, a gente tem... tivemos já os dois casos. Nesse ponto que eu falei, poxa, convidamos 2 clientes a procurarem um outro contador, porque, assim, não, tudo bem, o cara tinha, por exemplo, o cara não emitia nota e tinha folha de pagamento. Como é que eu assino um balanço? Como é que eu assino um balanço? Porque, desculpa. O que você só gasta. É que, assim, tem a responsabilidade. Mas, cara, eu sou corresponsável quando eu vou assinar. Como é que eu assino Como é que eu assino uma coisa que o cara tem folha de pagamento, recolhe lá bonitinhos e o cara não tem faturamento? Então, assim, você precisa entender esse tipo de cliente e falar, conversar. Não dá certo? Tchau, cara. Por isso que eu falo, vamos fazer um aulão sobre um aulão, porque... Tem que ser demonstrativo, cara. Entendeu? César, assim, até porque eu falei, é um assunto que não esgota. É grande. Mas aí, aquela pergunta que a gente combinou, que é a pergunta final do nosso programa, né? César, pensando em precificação, o que não fazer em vendas? Cara, de bate pronto, primeiro, não subestima o teu cliente. Não subestima teu cliente. Subestimar o teu cliente é uma arrogância tremenda do prestador de serviço ou do vendedor de produto, né? Primeiro, você precisa entender o que você está vendendo, né? A qualidade que você está vendendo, o produto que você está vendendo, o serviço que você está vendendo, e fazer o cara entender o valor do teu produto, do teu serviço. Então, a partir do momento que você entra num jogo, porque é um jogo, vendas é um jogo, você não está sozinho no mercado, você precisa encantar o cara e mais, você precisa fazer o cara entender que é o seguinte, eu tive exemplos já, o cara pagava, o cara tinha um emissor de DARF, né? O cara pagava lá R$400 por emissor de DARF, meu honorário é 1.700. Porra, mas é caro. Eu falei, não, pera um pouquinho. Depende. Me dá isso. Não tem. Eu falei, você não tem isso? Você sabe que não ter isso vai te ocasionar esse problema? Então, assim, você precisa entender o que você está vendendo, você não pode... Você precisa demonstrar para ele que ele vai elevar o nível dele com o teu serviço, com o teu produto. A partir do momento que você subestima o teu cliente, desculpa, você está entrando para perder. Você é um tirador de pedido. E aí você vai esgarçar teu preço, você vai ter que amarrar as coisas, baixar teu preço, porque não tem... E assim... E aí não pagar a conta. Falamos de precificação, mas voltamos numa coisa que a gente sempre fala. Vender valor é sempre melhor que vender preço. Exato. Cara, não adianta... E falamos de CP. E falamos de CP. Vamos falar de precificação. Não, tem que falar de perfil de cliente ideal. César, meu amigo. Acho que é isso, gente. Um grande alerta para você empresária, para você empresário, legal? Que preço é coisa séria.
Exato. Preço é coisa séria, né? E a gente precisa olhar para isso com muita calma. César, como é que as pessoas acham o César nas redes sociais? Como é que as pessoas acham a Squad Consultoria nas redes sociais para falar com vocês sobre precificação? Olha, nós somos uma empresa que começou recentemente, temos 2 anos no mercado. Que legal. E a gente é uma consultoria boutique. Uma coisa, a gente não quer ter mais de 500 clientes, porque a gente quer tratar os clientes como eles devem ser tratados. Sim. Tem tecnologia, tem inteligência artificial, mas vai falar comigo, sim. Boa. Eu sou o cara do relacionamento, eu sou o cara do comercial e eu não abro mão de falar com os meus clientes. Então, assim, a Squad, ela não tem rede social, né? Somos uma empresa embrionária, não tem rede social. Hoje eu atendo no meu celular, no meu WhatsApp. Então, hoje, para falar conosco, nós temos um site, obviamente, que é squadconsulting.com.br. Lá a gente tem o nosso site e lá tem também o meu telefone para contato de comercial e do relacionamento. Então, hoje não estamos no LinkedIn, não estamos no Instagram, por conta de que, assim, o LinkedIn sim é uma ferramenta profissional, ferramenta de trabalho. Mas, assim, Instagram... mas acha César Montanho, que eu te achei. César Montanho, Montagno no LinkedIn, te achei lá. Me acha lá, exatamente. É isso aí. Mas é isso, o LinkedIn temos comigo e nós temos a website da squadconsulting.com.br. Já acabou? É isso aí, cara. Já acabou, cara. Você vê como passa rápido? Tem muita coisa a falar. Pois é, cara. Pois é, passa muito rápido. Agora, o que a gente fica de lição é assim... Quando você, primeiro, você gestor, está com a sua precificação ali, entenda o que tem dentro. Segundo, você vendedor, não tenta ficar brigando com esse negócio também, não. Falando, esse pessoal está querendo ganhar demais, tem muita ciência que está por trás disso que você ainda não sabe. Então, também respeite muitas vezes a margem, os preços que estão ali, porque tem muita ciência ali e essa pessoa dedicou tempo a fazer isso e isso pode proteger a tua empresa e o teu lugar que você ganha pão. Hugo, acabamos mais um. Graças a Deus. César, obrigado demais César. pela presença, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, viu? Obrigado, esse é um assunto árduo, mas necessário. Obrigado por isso, viu? Eu que agradeço o convite de vocês e, cara, tem tanto assunto para falar. Se vocês precisarem, tô aqui nas próximas. Podemos fazer Me uma chama, aula sobre Isso aí, vamos fazer uma montar, aula. quiser montar coisas aí, você sabe que... Tamo junto. Vamos que vamos. Muito obrigado aí pela presença, pela oportunidade de estar Valeu. Valeu. Você aqui, mais um O Que Não Fazer em Venda. Semana que vem estaremos aqui de novo. Fale com a gente, comigo, com o Luiz nas nossas redes sociais. Venha ser um patrocinador do nosso programa. E na próxima semana estaremos aqui novamente. Ana Luiz. É isso. E não deixa de comentar nos recortes. Comenta lá. A gente isso tá aí. colocando recorte direto. A gente quer ver você. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.